Bom dia. Você sabe que eu já estava ouvindo na prece dela, ela falou assim, que a espiritualidade intua o Luiz, que mais uma vez, eu pensei assim, o pessoal já deve estar de saco cheio, né? Chega sábado, é o Luiz, chega sábado, é o Luiz. Mas, de novo, Luiz, né? Esse de novo também tem os dois lados, né? Pois é, mas eu prometo que vocês só vão me ver agora no ciclo 2. Pronto. Oh, mas pessoal, essa é a última aula antes do encontro imperdível, fantástico, maravilhoso, único que nós teremos amanhã. Estão lembrando? Estão, né? Está todo mundo preparado aí? Todo mundo já postos, né, para começar a experiência? Então, que bom, porque vai ser, como eu falei, é ímpar, é imperdível. E essa aula marca os conteúdos todos necessários, né, para que a gente amanhã possa ter, quando a gente estiver experimentando, né, quando estiver vivendo cada um dos momentos, né, dessa experiência, a gente vai falar, puxa, eu ouvi isso aí na aula, isso aqui também, foi a aula tal. Então, essa aula fecha os conteúdos necessários. É claro que daqui para frente, os outros conteúdos que virão são importantes também, fazem parte dessa construção, dessa base, né, que a gente está fazendo, que a ULI vai proporcionar durante 5 anos. Né? Então, nossa, eu fiz assim, 5 anos ela fez assim, ó, mas passa rápido, vai rapidinho. Né? Aí começa, você vê, a gente começou um dia desse, já está na aula 13. Né? Já se passaram 13 semanas. Bom, a gente vai falar sobre desobsessão. O passadorzinho está aí, Cláudio? Na semana passada vocês viram sobre a obsessão, não foi? E foi tranquilo? Todo mundo, ninguém se identificou em nada? Opa, obrigado. Ninguém se identificou em nada? Hã? Com tudo? Caramba. Mas você sabe que, falar de médio e de mediunidade, o tema se imbrica, né, com o outro. De obsessão e de desobsessão também. Então a gente vai passar pela obsessão para a gente entender como é que desobsidia, né? Então, Ih, rapaz, aqui alguém esqueceu uma garrafinha aqui, eu já achei que era de vidro, achei que já tinha quebrado. Aí eu já me envolvendo aí, que ter que pagar a garrafa dos outros, sem nem ter percebido aqui. Mas, quando a gente fala de obsessão, às vezes a gente fica muito ligado naquela questão assim, daquela obsessão que a gente vê nos filmes, né? Do obsessor que faz, né? E que anda, e aquela coisa, né? Mas tem algo muito mais sutil que está no nosso dia a dia, e é sobre essa que a gente quer chamar a atenção, que está no nosso dia a dia, que está nas coisas simples, né? E que a gente precisa percebê-las para que a gente possa se desconectar delas, se elas não são algo que vão nos levar a algo melhor. Contudo, a gente já falou aqui que todas as experiências, absolutamente todas as experiências do espírito são proveitosas. Então, mesmo numa obsessão, há algo que a gente vai aprender ali, de tal ponto, de tal forma, que o nosso diretor da URI, né, o Adenauer, eu achei até audacioso, para mim, falar uma coisa daquela, para ele é tranquilo, né? Ele fala assim, eu agradeço quando eu me deparo com um obsessor, agradeço. Aí eu falei, bom, eu não posso falar isso, não sei se eu vou estar com essa bola toda, mas eu entendo o que ele está querendo dizer com isso. Porque naquela experiência, ele vai mostrar para a gente aquilo que há em nós e que precisa ser modificado. Então, nessa experiência, a gente vai aprender alguma coisa. Portanto, não há experiências para o espírito que não sejam proveitosas. A gente vai aproveitar até isso aí. Mas,
Uma coisa é você saber que aquilo é proveitoso, mas não necessário. Aí daí a gente vai saber agora como entrar na desobsessão. E é claro que a gente vai ver isso aí, técnicas, a gente vai ver até locais adequados, né? Tem uma sala que você vai entrar ali para passar por um processo de desobsessão. Mas tem algo que a gente precisa ter em nós de diferente para que isso não aconteça. Bom, dito isso, né, vamos começar o nosso tema de hoje. Agora, não esquecendo, né, aqueles acordos. Primeiro, participem, porque essa aula sem vocês participarem não tem a menor graça, não tem um terço do aprendizado necessário. Participe. Mas, levante o braço, a Andréa está ali ansiosa para chegar com o microfone, para a gente ter a pergunta e a resposta na gravação. Combinado? Então, vamos lá. Para que a gente construa esse tema de hoje, a gente vai passar por esse objetivo principal, que é demonstrar que o Espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate das obsessões. E passando por esses subtemas aqui. Demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, bem como a sua eficácia. Mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energia. Demonstrar a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões. E explicar como o Espiritismo concorre para a profilaxia das obsessões. Vamos falar sobre tudo isso até às 15 horas, né? Mas hoje vai rolar aí uma feijoada. Quem é que vai patrocinar? Levanta o braço, mas brincadeira. Não, o Luiz Carlos só patrocina churrasco, feijoada não. Churrasco, pronto. Churrasco eu estou dentro. Pelo churrasco, pronto. Está chovendo, né? Aí pronto, ó, já. Bom, há um componente, você vê que a gente está falando ali de profilaxia o tempo todo? Há um componente fundamental nisso. Por quê? Quando a gente fala assim, ou vocês podem já ter ouvido falar, né? Algum vizinho, né? Que diz assim, puxa, eu estou nesse emprego, mas o emprego não serve. Tudo aqui é errado, as pessoas aqui não valem nada, e é tudo ruim, não sei o quê. Aí a pessoa sai daquele emprego, aí ela vai para um outro emprego. Aí chega lá, aí ela fala assim, puxa, mas é a mesma coisa, as pessoas não são certas, e não sei o quê, e está tudo errado, e não sei o quê. Pronto, aí ela sai daquele emprego. Aí daqui a pouco você vê ela no outro falando as mesmas coisas. O que vocês acham? Isso é o emprego ou é a pessoa? É a pessoa, né? Então, aconteceu na primeira, na segunda, na terceira, opa, tem algo em mim que está promovendo isso. E o que vocês já viram na semana passada é que essa conexão, ela existe porque esse algo em nós promove, é a isca, né? Não ocorre nenhum tipo de conexão obsessiva em nós de algo que nós não tenhamos. Daí, né, a fala do Adenauer, quando ele se depara com um obsessor, ele agradece, porque ele está mostrando nele aquilo que ele precisa mudar. Então, é algo que está em nós. Então, em primeiro lugar, quando a gente se depara com uma situação dessa, eu não preciso, ou não deveria, estar reclamando da situação, mas deveria e poderia estar olhando para mim, o que em mim eu preciso mudar para que aquilo não torne a acontecer. E uma vez acontecido isso, uma vez você mudou aquilo em você, pronto, resolvido, não vai acontecer mais. Então, simples assim, né? O que vocês acham? É simples isso? Não? Simples, não? A teoria é, né? O problema é a prática. Então, vamos a ela. Bom, refletir
quando o que pensais e sabereis. Peraí, refletir. Ramatiz é um cara danado, bota uns negócios para a gente. Refletir quanto a que pensais e saberei com que andais. Até é uma rima, né? Pois é, porque aquilo que a gente vibra é também o que vai atrair para o nosso entorno, né, de pessoas. Então, você é aquela pessoa que promove, fala e vivencia o amor, a paz, a fraternidade, você tem são as pessoas que estão no seu entorno. Bom, você é aquela pessoa que adora uma discórdia, né? Falar assim, uma coisinha da vida do outro e tal, essas pessoas que estarão no seu entorno. Mas eu acho que esse slide aí só ratificou o que a gente tinha falado antes. E aí, o que são essas questões que vão nos conectar? As maledicências, ódios, maus pensamentos, egoísmo, orgulho, inveja, gênios fortes, vício. Essa do vício aqui, essa é boa da gente pegar aqui para falar. Sabe por quê? Porque eu poderia agora fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer uma enquete. Quem é viciado em alguma coisa aqui? Provavelmente, olha aí, meia dúzia, numa turma de 40, né, meia dúzia levantou o braço. Só que a gente esquece que quando a gente fala viciado, a gente já pensa logo em droga, em bebida, né, fumo, é o que a gente pensa, né? Agora, tem outros que estão diluídos no nosso dia a dia e que a gente não percebe. Quem maratona uma série num final de semana e não consegue sair ali da frente da TV e vai até finalizar a série aí? Tem alguém assim aqui? Só a Soraya? Não, tô... Ah, não. Ela quer perguntar, microfone lá. Deixa chegar o microfone aí. É vício também, Soraya. Não é como vício saudável. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Tem o vício saudável também. Agora, é claro, como todo vício saudável, a gente precisa ter um limite também. E eu tenho esse limite. Eu sou viciadíssima em atividade física. Eu faço duato. Eu sou maratonista e ciclista. Então, assim, hoje chovendo, meu técnico passou um recado no grupo. Gente, que tal transferir? Eu digo, não, transfira você sozinho. Eu já estou indo. E aí, o vício é tamanho. Fui na chuva, 4h30 da manhã. Que maravilha. Pois é, não, mas não é não, é de boa, porque assim, a sensação é tão boa, gente, depois que você toma um banho, chega em casa, toma um café, que você fica de virote, assim, o dia todo produzindo, é bem bacana. Pois é, mas então, ó, você vê que esse componente, né, ele está diluído num monte de coisas do nosso dia a dia, né? Claro que um vício de fazer... vocês já estão vendo que eu não tenho esse, né? Esse está um que eu não tenho. Mas não deixa de ser um vício, né? Mas a questão é o limite, para esse aí é o limite que a gente vai ter que colocar para ele. Bem, que mais? A preguiça, né? A preguiça se conecta com a procrastinação, né? Aquilo de você falar assim, eu tenho que fazer isso, mas deixa para amanhã, né? Amanhã a gente faz isso e tal. E aí, na hora que esse aroma da procrastinação, da preguiça, né, é exaurido, aí vem mais gente para provocar isso, né, para promover que você fique ali parado, né, e não ande. E aí a gente começa a conectar isso num monte de outras coisas, porque todas as vezes que você não avança, você espírito não avança, vem uma força e te empurra. Aqui, tá aqui, ó. Olha só, qual é essa força? Ó? O amor é a força propulsora do universo. E essa força está o tempo todo te empurrando. Só que essa força, ela tem uma mãozinha chamada dor. Já ouviram falar? Quando essa força não consegue te empurrar para fazer o que você precisa fazer, aí ela pega essa mão dela e te empurra, chamada dor.
e aí a gente avança também, né? Então, essas são as questões que vão nos conectando a isso, né? E aí, desequilíbrio, depressão, a gente nem precisa, né? O que precisa é ter a clareza de que tudo isso que a gente está falando começa onde? Em nós, né? Começa em mim. Então, daí aquele caso, né? Se eu mudo o que eu sou, se eu transformo, né, esses pequenos componentes em mim, pronto, cessa a conexão. Ela não precisa acontecer mais. Essa semana, eu estava em São Paulo trabalhando lá, eu cheguei ontem à noite, né? Aí eu tenho um compadre, que é padrinho do meu filho, que é assim, sabe aquelas pessoas que a gente fala, não é irmão, mas deveria ser, porque a gente tem aquela conexão de irmão, assim, parece que a gente se conhece a vida toda e não sei o quê, e não é nem tanto tempo assim, porque as filhas dele, o filho e a filha, cresceram junto com os nossos filhos, na mesma escola, não sei o quê. Aí a gente acabou trocando, né? Um batiza o filho do outro, e no final ele mudou para São Paulo, ele já era de São Paulo, voltou para lá. Aí eu estava lá em trabalho, numa outra coisa, aí a gente marcou, fomos jantar junto. Mas por que eu estou trazendo ele? Porque ele conta uma coisa que é um negócio impressionante. Ele fala que, muitas vezes, aquela mesma questão ocorre na sua vida várias vezes. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu sei que talvez vocês não entendam bem, mas eu vou me esforçar. Né? O cara passa uma situação de dívida, né? de falta de dinheiro. É difícil vocês entenderem isso, mas eu vou tentar explicar dessa forma. O cara, ninguém entende bem isso, né? Eu sei que vocês não passaram, mas tudo bem, eu vou dar só como exemplo. Aí o cara está lá naquela dureza, devendo cartão de crédito e naquela complicação toda, e as empresas ligando, cobrando, aí ele vai, começa a trabalhar, pagar, se organiza, aí consegue, pronto, pagou. Aí começa tudo de novo. E ele vai indo, quando ele vê, está devendo de novo. Aí esse meu compadre, ele diz assim, ó, que a vida é assim, eu estou rico, eu estou pobre, eu estou rico, eu estou pobre, eu estou rico, eu estou pobre. Né? E o que isso quer dizer para a gente? O que vocês acham que isso quer dizer? Que não aprendeu a lidar com essa dimensão. Né? Está repetindo a mesma coisa. Então, é uma situação cíclica, né? Ela volta a acontecer, e ela volta a acontecer, e ela volta a acontecer. E olha que eu estou falando de uma dimensão que é bastante comum, mas tem tantas outras que ocorrem, né, na nossa vida e que passa pelo mesmo princípio. Onde está o problema aí? Está em... Né? Ou melhor, não vou nem falar onde está o problema, onde está a questão? Está em mim. Se você mudar aquilo, pronto, vai mudar todo o contexto, né? Bom, então a gente já entendeu que é a conexão com o obsessor e o obsediado, né? Ela se dá através da conexão entre ondas mentais emitidas pelo obsessor que encontram receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. Eu vou contar uma história para você real, essa história é verdadeira. Eu assim, um bocado de tempo atrás, já nem lembro mais, eu parei de fazer conta, quando a gente entrou aqui, eu trabalhava na desobsessão presencial, que era às quartas-feiras, ainda às quartas-feiras, e é aqui no outro salão. Depois eu mudei para outro trabalho de desobsessão, que era às terças-feiras, que era a desobsessão à distância, né? Que era não são cartas, são por um texto que a própria pessoa preenche. Bom, mas nessa época que eu trabalhava ali, havia uma orientação que era o seguinte: quando a pessoa chega e que entra no salão, a gente vai logo, acolhe aquela pessoa, através de um passe, você faz a conexão com o médium que vai dar a comunicação daquele obsessor. Eu estou chamando assim, mas depois eu vou contar para vocês que isso tudo é bullying, né? Porque é tudo espírito, não pode chamar de obsessor, mas
aquela pessoa que está causando essa interferência na outra. E quando aquilo ocorre, então, ó, a pessoa chegou aqui, deu um passe, pum, conectou nesse médium aqui. A gente tem que falar para essa pessoa aqui, ó, pode ir, vai embora, fica aqui não. Aí as pessoas às vezes não entendem isso, né? Por que ela tem que ir embora? Por que ela não pode ficar ali? Aí eu vou contar para vocês o que aconteceu, isso é caso real. A pessoa entrou, o médium deu um passe nela, já conectou ali no médium, e a gente está dizendo para ela, olha, agora você pode ir, vai com Jesus, minha irmã, aí, pode ir com Deus, não sei o quê. Não, mas não sei, não, pode ir com Deus. Aí o obsessor, né, espertamente falou assim, mas eu gosto tanto dela, eu quero trazer um pote de ouro para ela. Ela, sabe qual era o problema dela? Estava passando uma dificuldade financeira. Aí ela saiu, porque não teve jeito, né? Um monte de médium ali colocando, saiu. Mas quando chegou lá fora, o comentário dela era assim, mas meu Deus, eu preciso, porque ela falou que precisava de um pote de ouro, é isso que eu quero. Sabe o que acontece? Ela foi embora. Com certeza. Sabe o que resolveu? Nada. Ficou ali, conversou com o médium ali, com o esclarecedor, 10 minutos, né? Talvez nem isso. Ele aceitou ir embora, mas depois que ela saiu do portão aqui, que foi embora, com certeza ele conectou de novo. Sabe por quê? Porque ela queria. Ela queria. Agora, claro, né, a gente não vai descartar que houve uma esperteza, né, do obsessor ali para que isso acontecesse, né? Pronto, Bárbara. Aconteceu isso, eu me mudei tem umas 2 semanas para uma casa que eu tinha e eu me mudei de lá em 2014, minha filha ficou 7 anos, agora ela se mudou e eu voltei. E é um prédio, minha mãe mora no meio, embaixo alugado, eu sou o último. E eu fiz a mudança. Minha mãe tem um vizinho de fundo, 70 anos, muitos anos, uma pessoa super tranquila, sempre se deu com todo mundo, de boa. Fiz a mudança, eu tenho gatos, tenho 3 gatos e um cachorro, um pitbull. Só que ele não é um pitbull, ele é um ser humano, ele acredita nisso. Então, assim, ele se comporta muito anormal de um cachorro, então ele não late, ele convive com gatos, ele caminha na rua com gatos. E foi um comentário da rua, porque ninguém tinha convivido com ele. Lá ninguém sabia que era ele, mas nas ruas que eu morei, o bairro todo, né? Tipo, eu já morei em 2 lugares do bairro, eu moro em Itapuã, muita gente já sabia como ele era, mas lá não. Só que essa pessoa teve problemas seríssimos com vizinhos por causa do cachorro dele. Então, ele viu no meu cachorro uma diferença do dele. E pessoas comentando, me parando na rua, elogiando, vendo um gato e o cachorro andando, tipo, junto na rua. Ele matou o meu animal, o meu gato. E eu fiquei desnorteada, assim. Porque, todo mundo falava que ele não gosta de gato, mas ele nunca tinha feito mal a nenhum. E ele fez no meu, por algum gatilho, que é esse gatilho que eu acabei de contar, que eu acionei nele. Não eu, né? Mas, a minha história, o meu histórico ali com meus animais. E eu tive que sentar, de verdade, assim, eu tive que sentar no meu sofá e falar assim, Senhor, tem alguma coisa nisso aí para primeiro, eu aprender, segundo, para eu não revidar. Porque eu sentia que era isso. E você olhava para ele e ele não me disse nada, nem eu disse nada a ele. Mas eu passava, a forma como ele me olhava, eu falei, esse cara está com alguém do lado. Porque não é normal uma pessoa que sempre foi bem, até na minha mudança ele foi de boa, perguntou se queria ajuda e tudo, e é um senhor, né? Não é um menino de 20 anos. E eu falei, não, tem algum aprendizado até para ele também. E eu tive que me trabalhar muito, porque minha vontade era voar nele, vou ser bem sincera. E eu sou barraqueira. E aí eu falei, não, tem alguma coisa aí que eu preciso aprender com tudo isso. E foi muito complicado, porque assim, o meu cachorro sentiu baque. Um dos meus gatos passou 3 dias miando dentro de casa. Então, assim, todo mundo sentiu aquela situação horrorosa. E aí eu acho que por eu não ter revidado nada, deu uma de maluca, não aconteceu nada, não teve nada comigo. Ele sumiu. Eu não vi mais ele, tem uns dias que eu não vejo. Então, assim, eu acho que a minha reação de não ter reação mexeu muito mais com ele, né? E se ele estava obsediado, se ele permitiu que esse obsessor, né? Uma pessoa dessa não está normal.
E aí eu digo a vocês que às vezes o outro é usado até para nos atingir. Porque não foi normal toda a situação, né? E é uma pessoa que me conhece, não é de hoje nem de ontem. Bárbara, vou aproveitar a sua fala. Só beber uma aguinha. Aproveitar a sua fala para contar uma outra coisa. Porque primeiro eu tinha entendido que tinha sido o cachorro que matou o gato. Não. Depois é que eu fui entender que era esse senhor, né? Só que, da mesma forma, algumas pessoas chegam na casa espírita, e é claro que cada um, se a gente for olhar aqui, cada um de nós aqui, né? Eu tenho esse defeito mesmo, falo fora do microfone, falo baixo, mas as pessoas chegam aqui e dizem assim, e a gente pergunta, qual foi o motivo que você veio para a casa espírita? Aí algumas pessoas dizem assim, porque eu vim espantar o coisa ruim. Eu falo, mas como pode, né? Você mesmo vai embora, né? Porque vem espantar o coisa ruim. Porque a gente acaba atribuindo as coisas más que a gente faz ao outro, ao obsessor. Só que, então, por exemplo, ele só podia estar obsediado para fazer uma coisa dessa. Se ele não tiver nele essa maldade, né, vamos até colocar como predisposição, não aconteceria. Nem ele sozinho, nem ele com ninguém. Não aconteceria. Então, quer dizer, para que haja essa conexão, para que uma obsessão provocasse isso tem que estar nele. Então, quando as pessoas dizem assim, eu vou espantar o coisa ruim, ok, em você, né? Mude o coisa ruim que você é. Porque se você mudar o coisa ruim que você é, não terá nenhum coisa ruim perto de você para te provocar ou para te acelerar a fazer algo que você não faria. Né? Então, obsessão, tá vendo o que acontece? Bom, mas então entendido isso, né? Tá claro, né? Que, aliás, tem uma coisa que a gente fala, eu vou mudar o assunto, mas é um parêntese importante. Às vezes a gente fala assim, olha, o que eu preciso para ser um bom médium? O que precisa? Ser uma boa pessoa. Né? O que eu preciso para não ser obsediado? Ser uma boa pessoa. Então, qual é o melhor tratamento, o melhor serviço que eu vou fazer para me desobsediar? Me tornar uma boa pessoa. A gente vai sempre cair na mesma coisa, né? Então é isso. Bom, então vamos um pouco mais. Então, em sentido amplo, o processo de regeneração é a tal da obsessão. Então, o que é a desobsessão? Em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Então, porque se todas as células forem mudando, né, e se melhorando, então a gente vai estar regenerando a humanidade. Mas no sentido restrito, é um tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. Bom, o texto está ali na íntegra, né? Então ali foi Sueli Caldas, né? Esse é um texto dela. Então eu não mudei nada absolutamente pela doutrina espírita, a última frase. Agora, vamos ampliar isso aí. É só pela doutrina espírita? Me contem aí. Será que esse é um poder que só o espiritismo tem? Não, né? Então, não é. Se a gente está falando de mudanças pessoais, se a gente está falando de alterar, né, o nosso funcionamento, né? Porque se você altera o seu pensamento, você altera a sua ação, portanto, você vai refletir para o universo algo diferente e desejamos que melhor. Né? Então, essa é a coerência que a gente precisa ter. Né? Então, não é só a doutrina espírita. Né? A gente vê aí tantas igrejas que têm lá os trabalhos que fazem, né, em prol disso.
A gente vai no consultório do psicólogo. O que você está fazendo? Se você está resolvendo uma questão que possivelmente estaria atraindo algo que potencializaria aquilo, você também está fazendo essa obsessão. Você está numa conversa boa com um amigo, uma amiga, e você fala uma coisa e a pessoa te diz algo que você vai refletir sobre aquilo. Nossa, não é que eu não tinha pensado nisso? E você muda? Pronto, a gente está fazendo isso também. Então, nem precisa ser. Agora, quando chega no extremo, vocês viram na semana passada, que a gente, por uma questão didática, a gente tem 3 níveis de obsessão, né? Então, aquela obsessão simples é aquela que a gente resolve no dia a dia. Agora, é claro que quando você está num nível de conexão, de obsessão um pouco mais avançado, aí tudo bem, aí você vai precisar de ajuda. E aí a casa espírita vai estar também, né, para ajudar. Deixa eu chegar o microfone. Aquela senhora ali está só de papo ali, hoje não quer trabalhar. Aqui, ó, pergunta aqui. Hã? Eu estou ouvindo a doutrinação toda aqui. Bom dia. Bom dia. Eu tive um problema assim, parecido. Tinha uma vizinha minha que eu sempre ela me procurava para contar os problemas dela. Aí eu sempre falava com ela sobre as coisas que eu tinha consciência, né? Aí quando ela chegou numa parte que disse que queria fazer suicídio, eu fiz, olha, minha filha, você tem que procurar um profissional. Aí eu peguei o nome da profissional que eu conhecia e não quis mais, porque enquanto estava leve, eu estava orientando ela, mas quando chegou essa parte, eu disse, não me pertence. Pois é verdade. Mas já ajudou, porque mesmo na conversa, e mesmo indicando alguém, né, que pudesse ajudar, até aqui eu consigo chegar, daqui para cá tem que ser alguém que consiga, né, alcançar as suas questões. Também a gente está trabalhando isso. Bom, então, desobsessão, isso está lá no livro de André Luiz, né, por Chico Xavier. Todos nós, os espíritos, em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, que de quando em quando é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu. E isso aí é aquela coisa que a gente fala, mas nunca faz, né? Olhar para si. Aliás, vou contar um negócio para vocês. Hoje eu estou só contando história, né? Eu sou coordenador do ciclo 9. Aliás, a gente vai se ver de novo lá no ciclo 9. E hoje a gente teve uma aula, o ciclo 9 trata de planejamento espiritual. A gente fala de plano, de um monte de coisas, né? E por que não se planejar espiritualmente, né? O que você vai fazer amanhã, né? Hoje você está encarnado, e amanhã, quando você estiver, você vai fazer o quê? Mas para que você faça aquilo, o que você tem que fazer hoje? E aí, na aula de hoje, a gente estava trazendo uma reflexão sobre essa questão do planejamento, e aí a gente falou, olha, há um lugar que nós gostaríamos de estar, aquele que a gente projeta e fala, é isso aqui. Agora, há um lugar real, é aqui que eu estou. Então, eu gostaria de fazer isso, mas o que eu sou de fato é isso aqui. Então, como é que eu faço para eu resolver isso para que eu esteja lá? A gente algumas vezes até pensa, mas não põe isso na prática. Então, o que André Luiz está dizendo é que a gente tem que fazer essa reflexão, tem que fazer essa análise. Aonde é que eu posso mudar? E quando você planifica isso, né, quando você bota isso no papel, aí de verdade você consegue olhar, opa, é aqui, é ali, então você vai. A sugestão, nós no dia a dia. Então eu estou fazendo propaganda aqui do ciclo 9, lá a gente vai entregar algumas ferramentas, que é a roda da vida. A roda da vida você tem lá 4 dimensões. Aí você vai marcar
naquela dimensão, como é que você se sente? Tem umas perguntinhas, você vai respondendo, vai marcando lá. E depois a gente vai analisar aquilo ali, e aí você mesmo vai dizer assim, olha, onde eu preciso melhorar? Aqui. E aí você vai começar a trabalhar para que você melhore naquela condição. Quando você está fazendo isso, você está cumprindo ali o que André Luiz está dizendo, né? Porque é preciso que a gente olhe para dentro, né? Aonde é que eu posso melhorar? É igual a mim. Se eu quebrasse a cara dele, eu estava obsediada. Pois é. Eu tive que me trabalhar. Então é isso. Então, mas isso a gente vai fazer quando chegar lá no ciclo 9. Passa rapidinho, daqui a pouquinho a gente... Ficaram curiosos. Que bom, então atingi meu objetivo. Só falta um pouco. Só falta 3 anos e meio, né? 4 anos, acho que. É coisa boba, passa rapidinho. E passa mesmo. Uhum. E passa rapidinho mesmo. Vocês vão ver que já chega lá. E tem um monte de coisa boa lá, vocês vão ver. Bom, então, aí a gente falou de obsessão, o que a gente pode, onde ela começa, né? O que precisa para que se desconecte. Aí agora ele vai falar da desobsessão, em síntese, né? Então, é um conjunto de técnicas utilizadas no Espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. E aí, quando a gente está falando de técnica, só agora nós já falamos de um monte. Por quê? Não é necessariamente, especificamente, ser aquela em que o cara vai conversar. Isso acontece aqui, vocês vão ver isso amanhã, né? A gente vai ter um momento da mediúnica de amanhã, da experiência que vocês terão, que os médiuns da casa vão se posicionar numa arrumação como uma reunião de desobsessão, e serão atraídos espíritos, e ali é de verdade, porque às vezes o aluno pergunta, mas vem cá, é teatro, é só para mostrar? Não, é de verdade, aquilo vai acontecer de fato. A gente considera uma mediúnica experimental, porque ela é feita para que todos tenhamos aquela experiência, mas o que acontece ali é de verdade. Então, são atraídos espíritos que estão, de alguma forma, em desequilíbrio e potencializando ou fomentando aquele desequilíbrio no outro, e eles são trazidos ali. Aí, uma das técnicas é essa. O médium, que a gente trata por doutrinador ou esclarecedor, vai conversar com ele e levá-lo a entender, né, do que ele está fazendo, para que ele tenha clareza de que aquilo que ele está fazendo, ele está muitas vezes se prejudicando mais do que acha que está prejudicando o outro, enfim. Vai ter ali um caminho que ele vai tratar. Mas eu vou dizer, já é o extremo. No nosso dia a dia, quantas questões a gente pode fazer quando a gente percebe que aquele algo pode nos levar a uma obsessão. A gente vai mudando isso em nós. Bom, então, entendemos, né, que isso pode acontecer de forma indireta e de forma direta. De forma indireta, a prece, a oração, né? Aliás, os nossos primos evangélicos falam isso com muita propriedade, né? O poder da oração. Porque quando você faz uma prece sincera, e aí o fato é o seguinte, é importante a sinceridade, não é importante as palavras. Mas o que você está querendo dizer, Luiz? É porque às vezes a gente fica preocupado de fazer uma oração e de falar um monte de palavras bonitas. Só que não vai ter nenhum efeito se aquelas palavras bonitas não estiverem saindo do seu coração, da sua sinceridade. Olha, é isso. Aí sim, essa oração, essa prece, tem um poder transformador, que começa em você. Você está fazendo a prece, você está se transformando, você está mudando a sua vibração. E quando você muda a sua vibração, você desconecta o outro que estava naquela vibração sua anterior. Então, quando a Bárbara contou lá, puxa, eu não
a minha reação foi de não fazer nada, se superou, né? Porque às vezes eu tenho até uma vontadezinha de ir lá e estrangular só um pouquinho o pescoço do outro, né? Mas só um pouquinho, mas ela conseguiu, né? E ficou ali. Aí às vezes uma oração ajuda você a mudar aquela vibração, e aí aquele outro, pronto. Então pensou, já foi, né? Uhum. Então, uma coisa que eu gosto de falar, talvez eu já tenha falado para vocês aqui, é porque a gente tem que ter coerência, né? E o que é essa coerência? A coerência é o que você pensa, você fala, e o que você fala, você faz, né? Mas essa coerência também serve para te conectar a uma obsessão, porque se você pensa na coisa errada, né, e fala na coisa errada, pronto, meio caminho, né? Se fez, então pronto, aí já está com o pé na lama, né? Então, ainda de forma indireta, o esclarecimento doutrinário. O que é isso aí? Vocês vêm na quinta-feira aqui na palestra? Não? Deviam vir um dia para experimentar. É fantástico. Eu já perdi as contas, eu não sei se a gente está aqui há 16 ou 18 anos, quanto? 17 anos que a gente está aqui. De vez em quando a gente vem na palestra na quinta-feira, é o Adenauer que faz, normalmente é ele que faz. Aí, uma das últimas que eu estive aqui, na hora que eu estava chegando, ele estava falando um negócio, eu falei assim, não é possível, o Adenauer me viu aqui e ele está falando aquilo para mim. Como é que pode, né? Ele falou isso para mim. Quer dizer, a gente veste a carapuça, né? Para mim, nem me viu, ele nem sabia que estava aqui, mas aquilo que ele falou se encaixou certinho, né? Aí, nessa hora, o que acontece? Você vai refletir sobre aquilo, você vai pensar sobre isso. E quando você pensa sobre aquilo e resolve, né, nas suas reflexões, pronto. Então, você, de forma indireta, você está resolvendo isso. Então, puxa, vim na palestra, eu já ouvi também pessoas falando assim, não, vim só na palestra, é muito pouco, né? A gente fica lá só ouvindo, e chega na hora eu durmo, e o palestrante está falando lá e eu vou dormir, e não consigo, e não sei o que e tal. Mas aquilo que a gente está ouvindo está servindo de reflexão para você ir mudando, então vale também. Aí, que mais? O passe ou a fluidoterapia, que é parecido, mas não é igual. O passe é aquele que aos sábados pela manhã, essa hora acho que não tem mais, mas tem um horário. Durante as palestras tem um momento que o pessoal, a equipe do passe vem aqui no salão e faz um passe coletivo, né? Eu posso falar para vocês qual é a diferença do coletivo e do passe individual, mas tem também o passe lá na Câmara de Passe, né? O passe individual. Então, aquilo também, porque muitas vezes, por exemplo, eu chego aqui perto da Bárbara, a Bárbara está aborrecida porque aconteceu isso com o animalzinho dela, aí ela começa a vibrar aquela energia, né? Mesmo por mais que ela não queira vingança, nem ódio, nem rancor, mas aquilo permeia ali e tal, aí a pessoa vem aqui, dá um passe dispersivo nela, tira essa energia, aí concentra, porque lá na Câmara de Passe, o passe é misto, já não sei se na aula de fluidos a gente falou, não lembro quem fez. O passe é misto, o que significa? Que é a minha energia, eu como passista, né, a minha energia magnética, estou doando a minha energia pessoal, mas ela é a portadora de uma outra energia que é espiritual, que são os espíritos, né, que estão ali naquele trabalho e que vão depositar na minha energia aquilo que a Bárbara precisa. Então, esse é o passe que acontece lá. E quando acontece isso, é como se ela estivesse mudando a vibração dela e se blindando para aquela interferência. Então, o passe vai ter essa atuação. Agora, algumas vezes, uma vezinha só, você vai ali no passe e voltou, dá aquela recarga naquele momento, mas não é o suficiente para a sua mudança, para que você conclua. Aí você precisa fazer aquele trabalho ali que é chamado fluidoterapia. A fluidoterapia é uma sequência de passes, né? Aqui na casa são 10 passes, e que você vai passar por aquele tratamento ali, sofrendo a ação, sofrendo no bom sentido, né? Sofrendo a ação dos bons fluidos,
né, da energia que você recebe ali em prol da sua mudança. Porque também tem gente, e eu sei que não é ninguém daqui, mas volto a falar, a gente sempre conhece um vizinho, né, que está nessa vibe, que fala assim, olha, vou lá no centro tomar um passe só para poder espantar o coisa ruim. E aí o cara vem aqui, toma o passinho, naquele dia ali melhora, no dia, ou eu ia falar no dia seguinte, às vezes nem no dia seguinte, na hora que ele sai na porta ali, ele já começa a fazer tudo que ele fazia, já começa a pensar o que ele pensava, e pronto, já a energia ruim já está toda de volta, não adianta nada, né? Então é preciso que a gente não use isso como uma muleta, né? De só vir aqui, não, o negócio está feio, vou lá tomar um passe. Não, você tem que fazer isso tendo a ideia de que isso será transformador para você. Vai mudar, vai até te blindar, né, das interferências indesejadas. O evangelho no lar. Alguém faz o evangelho aí? Olha que coisa boa. Então, lá em casa a gente faz também. Todo domingo, aliás, até a minha pet participa. E já fica ali na esperança da água fluidificada, né? A gente pega, é o mesmo caso. Eu acho que ela em casa, a Amora, o dia que ela souber que ela não é gente, eu acho que ela vai desencarnar, coitada. Porque ela se comporta como tal. Lá em casa ela até dorme, na hora do evangelho ela dorme, assim, ela fica, é uma paz, ela fica na boa. Aí na hora que ela vê a movimentação de pegar a água fluidificada, ela já corre ali, já quer a aguinha dela, a gente bota lá o pratinho dela, ela ganha a água fluidificada também e tal. Então, mas é um momento importante, e é um momento que, se a gente puder reunir outras pessoas da família, porque vocês sabem o que é a egrégora, né? A egrégora é aquela formação, por exemplo, esse salão aqui tem uma egrégora, né, maravilhosa. Por quê? Porque é um salão, hoje, por exemplo, antes da gente começar essa aula, tem o evangelho. Então as pessoas estão falando do amor, estão falando, né, de Jesus, falando de nós também, né, dos espíritos, mas de uma forma movido por essa energia propulsora aqui. Aí termina, vamos nós falar aqui sobre nós, do espírito e tal, na aula. O nosso pensamento, meu, seu, forma a egrégora dessa sala. Então é preciso que isso aconteça na nossa casa também, né? E a formação dessa egrégora passa pelo pensamento de cada uma das pessoas que ali vivem. Então, se você tem 10 pessoas morando na casa e 9 pessoas estão com um pensamento, tem uma que diverge daquelas coisas, é o suficiente para dar uma perturbada naquela vibração ali. E aí o momento de você, quando você faz o evangelho, é um momento que você está expandindo essa egrégora, é um momento que você pode estar envolvendo até aquelas pessoas que não estejam. Lá em casa é livre, é facultativo, né? Livre escolha. Tem dia que meus filhos querem, tem dia que a minha nora quer também, agora tem dia que não querem, tá tranquilo, né? Venha se quiser, se não quiser. Agora, o que a gente vai tentar fazer é isso, é promover, eu envolvo vizinho, eu envolvo todos eles, a casa toda, peço para que porque a gente não está ali sozinho, né? Tá um monte de espíritos que vêm. Inclusive, acho que a única questão que a gente deve observar no Evangelho é que ele deve ser no mesmo horário, no mesmo dia, combinado. Por quê? Porque os espíritos não estão lá de bobeira, né? Tá à nossa disposição. Então tem que marcar para poder eles virem naquele horário, para ajudar. Então, aí aquele saneamento, né, energético da casa, porque a raiva que você teve lá na segunda-feira jogou ali uma energiazinha ali. Aí aquela outra raivazinha que você teve na quarta-feira, você jogou de novo, né? E na hora do evangelho você limpa aquilo tudo, né? Você mentaliza cada cômodo da casa, né, que está sendo trocada essa energia, muda a egrégora. Então, é muito bom também e é uma ferramenta importante de saneamento. Está aí atrás de você, Soraya. Eu vou dar uma boa ideia, gente, para vocês. E eu estou dizendo
com certeza que faz diferença. Eu moro no prédio há 34 anos. Fui a primeira a comprar na planta, foi quando logo eu estava me arrumando para casar, essas coisas todas. E todo mundo também são os mesmos moradores nesse tempo inteiro. São 2 por andar, é um prédio muito tranquilo na Pituba, de 16 andares. Só que tinha algumas rusgas entre vizinhos. Vizinho de porta, 2 por andar ainda brigavam. Aí quando eu comecei a ULI aqui há 500 anos aí atrás, e aí com essa mesma coisa assim, olha o evangelho, aí eu levei o evangelho para o prédio, ou seja, fazia no play e levava sempre assim um munguzá, um bolo de aipim. Aí, resumindo a história, fazemos isso desde que eu entrei aqui, eu acho que há 15 anos também, e aí hoje virou um evento. E está todo mundo pianinho, todo mundo se amando. Então, assim, faz diferença de verdade. Acredite no que eu estou dizendo. Brigadeiro de chocolate, né? Oh, que coisa boa. Pois é, dia de churrasco. Não, mas o brigadeiro dela é famoso. Porque teve uma época... Agora ela já fisgou a gente, né? Com o encantamento dela. Aí ela deixou, mas antigamente ela trazia brigadeiro de chocolate para a gente. Vai retornar, eu espero. O espírito não evolui, né? Então... Eu estava toda lá, toda de regime, aí eu segurei a onda. Mas vou voltar. Pois é, mas o brigadeiro é bom. Então, a água fluidificada. Tem uma pesquisa, eu não vou lembrar agora o nome do japonês, mas um cientista japonês fez uma pesquisa, inclusive... além dele publicar, ele pegou as fotos, o trabalho lá, e foi para o metrô de Nova York e expôs lá, que é o quanto a água consegue se alterar em função das nossas vibrações. Então ele colocou lá um recipiente com água, botou pessoas em torno vibrando o amor, né? Aí depois ele pegou lá o que cristalizou da água no microscópio e viu que formou um cristal lindo, uma coisa maravilhosa. Depois ele fez o contrário, colocou as pessoas ali vibrando ódio, rancor e tal, e fez a mesma coisa, levou, o cristal fica uma formação horrível. Então o que ele quis provar com aquilo? O quanto a água consegue se transformar em função da nossa emanação, né, do nosso pensamento. Aí imagina o seguinte, a gente bota a aguinha lá na hora de fazer o evangelho no ar, você bota aquela aguinha ali, você não precisa nem fazer nada, é só, né, a sua emanação que vai transformando aquela água, depois você bebe aquela aguinha, né? É quase um remédio. Você quer falar alguma coisa? Dona Maria. Ô, Oi, Luiz, Dona Maria. você trouxe uma informação que está dentro de um filme. Uhum. Essa pesquisa desse japonês está dentro do... Tá falando. Essa pesquisa que você está falando aí, ela está dentro de um filme que chama Quem Somos Nós, dos anos 2009, por aí, 2007, e realmente ele demonstra que os nossos pensamentos, as nossas emanações, elas são capazes de alterar as moléculas da água e trazer pensamentos cristalizadas. Perfeito. E aí... Mas assim, quem tiver interesse em saber mesmo, não só da pesquisa, mas do que ocorre no filme todo, para mostrar como os nossos pensamentos influenciam em tudo. Alteram, né? Em tudo, no todo. Verdade. Obrigada. Eu acho que eu já vi esse filme, mas eu não estou bem certo. Mas essa pesquisa é fácil. Se botar lá no Google a mudança da água, a alteração da água, essas coisas, vai aparecer ele lá. E o fato, olha que para além, a gente está falando da água fluidificada, né? Mas para além da água fluidificada, imagine o quanto de líquidos é formado o nosso corpo. Né? Agora, imagina o quanto a gente altera em nós quando você vibra positivamente, né? O seu próprio organismo reage de forma favorável e positiva, né? Pois não. Bom dia. Bom dia. Tem uma experiência também muito bacana. Até conversei com minha esposa há mais ou menos uns 6, 7 meses atrás, que eu estou com uma filha pequena, e nós fazermos ao longo da jornada dela, né, de crescimento, para ensinar, que é a experiência do arroz, né, no potinho com água, um pouquinho de arroz.
E você, toda manhã, em algum momento, você diz palavras de amor, de gratidão para um, e para o outro pote você diz palavras que não são palavras de egoísmo, palavras de rancor. E com o tempo, com pouco tempo, o arroz, o mofo que dá em um arroz que dá no outro fede, fica preto, e o outro fica meio marronzinho assim, mas com cheiro de um cheiro bom, não um cheiro de coisa ruim, entendeu? Então, assim, essa experiência do arroz é muito boa mesmo, porque, assim, você mostra aquilo para uma criança ou para qualquer outro que é perfeitamente possível você mudar algo pelas palavras e pelos seus pensamentos. Eu não conhecia do arroz não, mas é perfeitamente possível, né, de entender. E aí, olha, aí a gente está falando, nesse nosso bate-papo aqui, a gente está falando das pequenas coisas que a gente pode fazer todo dia, no nosso dia a dia, em prol da desobsessão, né? Entendendo essa ligação, o elo que começa em nós e que só nós somos capazes de mudar isso. Então, olha quanta coisinha a gente pode fazer para ir mudando isso, né? Quem é que na fala, né? Eu tenho um vizinho, né? É bom a gente falar do vizinho, porque aí não... Ô desgraça! Ô não sei o quê! Conhece alguém que faz assim? Pois é, por mais... mas eu fui falar isso. Mas rapaz, você fala isso como não sei o que lá. Ô inferno! Não, mas o que eu estou falando, eu não estou com aquela intenção. Mas a palavra leva uma carga que leva àquela vibração. Então, quando você muda até o que você fala, até se você mudar o seu vocabulário, melhora isso, né? Você citou esse exemplo, eu tenho um vizinho, e aí eu quero saber o seguinte, ele é torcedor do Vitória. Eita! Então, ele xinga, eu também sou Vitória, mas ele xinga de um jeito que me incomoda, porque eu fico horrorizada com o número de palavrões que ele fala, eu tenho uma filhinha pequena. Aí eu queria saber também, se eu começar a me enraivar, aí eu sintonizo com a mesma coisa. Não, aí entrou na vibe total, né? Tem que fazer o seguinte, você tem que, né, e mandar a boa energia para o seu vizinho, né? Olha só, eu tenho um vizinho também que ele é assim, mas ele é alcoólatra mesmo. Ele é um obsessor, né? Pelo que eu já pude entender, ele tem um obsessor. Ele é alcoólatra, ele é meu vizinho de parede, assim, mas ele é terrível, meu Deus. Então, justamente na hora que eu estou fazendo o meu evangelho, aí ele começa aquilo, sabe? Ontem ele falou que ia matar a mulher. Tem homem que mata, porque ele é alcoólatra, a filha está parida, coitada. E eu fico assim, sabe? Fico orando a Deus, oro, coloco o nome dele no meu, sabe, nas minhas orações, para Jesus e, sabe? Tirando, porque eu fico preocupada do que ele pode fazer. Ele é terrível, terrível. Só Jesus. Só Jesus, né? Pois é, você está fazendo a sua parte, né? Está vibrando lá. Eu ia falar André, mas o Alexandre está chegando já ali. Eu fui falar dos vizinhos, agora está aparecendo vizinho. Bom dia. Não vou falar de vizinho. Bom dia. Não, vou mudar de assunto. Desculpa, só uma vez eu fui falar isso, aí meu vizinho estava aqui eu falei, brincadeira. Era vizinho mesmo, estava aqui. Me lembrando aqui, o colega falou ali do pote, da experiência do pote, e eu já vi essa experiência com a planta, com música. Uma plantinha era submetida a um rock pesado, aquela coisa de gritaria, e uma outra música clássica. E aquela planta que foi submetida àquela vibração mais pesada, ela acabou morrendo depois de um tempo, e a outra não. E aí eu fico aqui pensando que muitas vezes, claro que as palavras têm uma carga, mas às vezes a vibração que você coloca em cada palavra é mais importante. Eu já tive uma pessoa que trabalhou comigo que ela matava a pessoa na unha. Ela falava coisas que pareciam ser bonitas, mas que no fundo a carga era muito pesada. Então acho que a gente tem que pensar muito na intenção que a gente coloca nas palavras, né? Perfeito. Não é, às vezes você xinga a pessoa baixinho, né? E vai ter um impacto, né? Alguém falou em forma, pensamento aqui,
terá um impacto, uma forma de pensamento ainda maior do que aquela que gritou e tal, e aquilo, na verdade, a palavra não tinha nenhuma importância, é só a emanação da raiva dela ali, estava só colocando aquilo para fora. Então é verdade, a intencionalidade é o que vai causar maior ou menor impacto, é uma boa observação. Quando você falou do potinho, eu me lembrei de uma outra história que eu sempre conto aqui, mas na outra aula, que não fui eu, que foi a aula de obsessão, né? Mas que acho que cabe para desobsessão também, porque, como eu falei, os dois temas estão absolutamente imbricados, né? Para a gente entender qual é a nossa importância, qual é o papel fundamental que a gente tem que ter clareza na execução, né, de nós, né? Essa historinha retrata bem, que é a história do pote de mel. Quando você falou do pote, eu lembrei de resgatar essa história. O pote de mel é o seguinte, se a gente olhar aqui agora, vocês podem fazer esse exame, olhar aqui, eu não estou vendo inseto nenhum, formiga, não estou vendo nada aqui em volta, né? O salão, além de estar com essa boa egrégora, né, tem a equipe que limpa, que trata. Mas se a gente colocar um pote de mel aberto aqui no chão agora, eu duvido que daqui para o final dessa aula, esse pote de mel não estará cheio de formiga. Vocês acham que não? Vai estar, né? Aí eu fico pensando, o que será? Será que é um aroma? Será que é uma... O que será, né, que atrai a formiga para o pote de mel? Mas é fato, mel aberto atrai formiga. Bom, eu posso pegar esse pote de mel, vou até ali a cantina e peço um paninho úmido, limpo o pote por fora, tiro as formiguinhas todas, limpo e tal, deixei o pote limpinho de novo, maravilhoso. Mas eu pego o pote de mel, trago e coloco ele aqui no meio do salão de novo, com o mel, e deixo o pote aberto. O que vocês acham que vai acontecer? Vai voltar tudo de novo. Sabe por quê? Porque há que fazer alguma coisa para que a gente não atraia de novo as formigas, né? Então, já me contaram que você bota um pouquinho de água no pires, cravo da Índia. Bom, o pote da água, as formigas aprenderam a nadar, então elas passaram ali. O cravo ajudou bastante, mas ainda assim não quer dizer que resolva, né? Se botar na geladeira... né? Então tá bom. Mas hoje a aula é sua, o slide é seu, então tá empatando. Então, há que haver uma ação nossa para que aquilo não aconteça. Porque se simplesmente você limpou as formigas, botou o pote de mel no mesmo lugar, as formigas vão voltar. E é assim conosco. O que são as formiguinhas? As influências espirituais. Se você continuar fazendo, pensando o que pensa, falando o que fala, fazendo o que faz, vai continuar a mesma coisa. Então é preciso que você faça alguma coisa para isso mudar. E esse fazer alguma coisa é esse orar e vigiar que a gente está propondo. Pequenas coisinhas, dia a dia. São as palavras que a gente fala, se a gente, né, não... É claro que tem hora que a gente está com raiva do outro mesmo, né? E você tem aquela vontadezinha de enforcar só um pouquinho, mas é preciso que a gente pense, não, isso não vai... Vamos refletir um pouquinho sobre isso, muda, tal... Faz uma oração, olha a oração aí sendo um agente importante de mudança de vibração. E a gente muda. E quando você começa a implementar isso no seu dia a dia, virou uma rotina, pronto, as coisas vão, no seu entorno, vão se modificando também, vão mudando, né? E vão se tornando melhor. Pois não. Você falou orar e vigiar, né? Que a gente, isso fica bem gravado assim na minha mente. E aí Teófanes brincou aqui e falou e jejuai. Como é que o Espiritismo vê o jejum a nível de prática espiritual? Bom, já viram então que eu não faço jejum, né? Orar e vigiar, tudo bem, mas o jejuar não. Bom,
não sei como o Espiritismo vê isso, não vou falar em nome do Espiritismo, vou falar em meu nome, né? Eu acho que quando você, qualquer outra coisa, precisa ser o jejum, qualquer coisa que você tenha uma intenção, né, que você tenha ali olha, estou fazendo isso por esse motivo de mudança, de melhora, de transformação, é válido, né? Agora, eu vejo, e aí eu também estou falando por mim, não estou falando pelo Espiritismo, que muita gente faz isso do jejum, mas durante o tempo que está jejuando, está xingando os outros, está sendo maledicente, está fazendo tudo de errado. O jejum em si vai resolver? Não. Então, se você tem um propósito, pode ser o jejum, pode ser qualquer outra coisa, vai funcionar. Agora, não. Já o nome já está dizendo, né? Vigília, não explicaram de quê. É para olhar para dentro, né? Pois é. Bom, aí aqui, esse termo atendimento fraterno, ele é usado em várias casas, né? Aqui a gente chama de entrevista. Tem, se vocês quiserem, né, serem atendidos, acolhidos por uma equipe, aí aqui tem as entrevistas. Você chega aqui, marca uma entrevista, vai ter uma pessoa que vai conversar com você durante alguns minutos e vai entender as questões e tal, e vai encaminhar para um tratamento na casa. Então, ela pode entender, olha, de fato, você precisa fazer uma desobsessão, vai te encaminhar para quarta-feira. Olha, você pode fazer um tratamento à distância, você vai para terça-feira. Você pode fazer uma fluidoterapia, né? Aquela sequência de passes, né? Então, enfim, essa pessoa vai, junto com você, né, chegar a um entendimento das suas necessidades, do que você pode fazer. Claro, tendo, né, visando, né, essa mudança que você precisa fazer em você, né? Esse é o cerne. Então, o atendimento fraterno. Agora, de uma forma direta, né, então todas aquelas outras coisinhas é o que a gente vivencia e pratica no dia a dia. Agora, de uma forma direta, é o tratamento dos espíritos, né, o obsessor e obsediado, através de uma reunião mediúnica. Vocês verão amanhã, né, que, inclusive, em algumas casas, a forma de trabalhar a desobsessão é numa mesa. Coloca uma mesa, vai sentar um de um lado, do outro, vai trabalhar ali. Aqui a gente não usa mesa, é 2 cadeirinhas só. Até para dizer, olha, não tem necessidade de ter mesa nenhuma, porque a mudança é interna. E o que precisa é que você levar o outro a refletir a respeito dos seus equívocos, das suas más inclinações, e fazer com que ela se modifique. Agora, com que ela se modifique, ela quem? A pessoa que está vindo para ser tratada e a pessoa que está obsediando. Então, é para ambos. Porque quando a gente, pegando a fala daquela pessoa que vem aqui, eu estou indo lá para espantar o coisa ruim. O coisa ruim só está junto com essa pessoa porque ela tem nela o coisa ruim, né? Tem lá o componente do coisa ruim para atrair o coisa ruim externo. Então, o que acontece? Quando a gente está nesse trabalho, quem está sendo tratado? Ambos. Porque aquele espírito que se aproximou e que estava potencializando algo, ele vai ser esclarecido, às vezes ele vai ser orientado a uma reforma, não sei, alguma coisa que vai mudar. Mas a pessoa que veio na busca do tratamento, se não modificar, é o pote de mel, que volta para o mesmo lugar. Então não adianta nada, só vir aqui, né, a gente fala que são os papa-passe, né? O cara vem aqui só para tomar o passe achando que aquilo vai resolver. Dá uma aliviada naquele dia, mas no dia seguinte, se ele sai daqui pensando o que pensava, falando o que falava, fazendo o que fazia, acontece tudo de novo, não vai. Aí vai dizer, espiritismo está muito fraquinho, tem que ir num outro negócio mais forte, porque, né, está muito fraquinho, não está resolvendo. Não é o espiritismo que vai resolver, ele vai te orientar como você vai resolver. Bom,
Aí a prece, a gente já falou um pouco dela, né? Olha, a prece, os espíritos hão dito sempre, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e de um modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Eu já contei para vocês que meu pai obrigava eu e meus irmãos a rezar toda noite, né? Meu pai era militar, então ele tinha aquela coisa assim da disciplina, né? Ele entrava no quarto à noite, quando eram 3 irmãos, 3 meninos, e a gente ficava na cama ali, às vezes na farra, porque não estava nem na hora de dormir ainda. Ele entrava no quarto, já rezaram? Aí, não, então tinha que ajoelhar do lado da cama ali, botar a mãozinha assim e rezar. Aí, qual era a ideia dele? Era essa mudança vibracional, era fazer com que na hora do descanso, na hora de dormir, que a gente elevasse a vibração. Era a ideia dele, que não era a nossa, né? Porque aí eu e meus irmãos, como é que a gente rezava, né? Ave Maria, chega, Pai nosso que está no céu, servia do quê, né? Não tinha nenhuma, né, intencionalidade ali, as palavras estavam só sendo repetidas, a gente estava só pegando as palavras da oração e repetindo ali, e olhe lá, porque nem completava tudo, terminava aquilo ali, já deitava, mas já estava com a cabeça pensando na farra do dia seguinte. Fica, né? Pois é. Enfim, então tem esse poder, mas é preciso que a gente esteja imbuído da emoção que vai de fato modificar, que vai transformar, né? Porque se for só falar palavra por palavra, não vai adiantar nada, não resolve. Então, o esclarecimento doutrinário, olha aí, ó, o que a gente está fazendo? Aquele ali não sou eu não, né? Devia ser, botar um cara mais bonito ali, né? Devia ser eu, não é? Então, até parece, né? A protuberância ali, né? Olha lá, ó, é gordinho igual a mim, mas isso aqui é sangue bom, né? Quem tem perispírito de gordo é sangue bom, né? Pois é. Então, enfim, olha, o que a gente está fazendo aqui também, ali é uma palestra, né? Careca é o último nível evolutivo do homem. Isso aí não tenha dúvida. Olha lá, ó, todo mundo concordando comigo. É o último nível evolutivo, né? A gente só chega ao ápice da evolução quando fica careca, né? Isso aí não tenham dúvida. Então, ó, atividade de fundamental importância para o processo da desobsessão. É aqueles momentos, né, então, que eu falei, né, que a gente ouve alguma coisa e parece que a pessoa está falando para você. É quando a gente veste a carapuça de algo que precisa ser mudado, que precisa ser transformado em nós, e você naquele momento tem a oportunidade de refletir sobre isso e de transformar. Então, é importantíssimo. Então, a fluidoterapia, né, que está vinculado ao atendimento fraterno, aqui na nossa casa. Então, aqui você é atendido lá numa entrevista, e a pessoa que te entrevista vai te encaminhar para esse tratamento, se for necessário. Então, primeiro a pessoa deve passar por esse serviço para ser avaliada e preparada para o mecanismo de passe. E o passe, né, o passe simples, que pode ser coletivo, durante as palestras aqui, normalmente a equipe do passe vem e eles fazem uma formação aqui nas laterais e eles fazem um passe coletivo. Aquele passe ali, o passista, né, o médium, ele está desejando levar as melhores energias e faz isso de forma coletiva, todo mundo. Agora, você pode também fazer o passe individual, ir lá na câmara de passe e se colocar, estar receptivo a receber as energias espirituais e as energias do próprio médium, né, do próprio passista. Então, a aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos, equilibrar o funcionamento das células e tecidos lesados, promover a harmonização do funcionamento de estrutura neurológica que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Olha quanta coisa o passe faz, né? Então vamos tomar passe todo mundo.
O Evangelho no Lar, a gente também já falou, né? É o encontro de corações naquele momento. Então, aí as perguntas que as pessoas sempre fazem. Tem que estar todo mundo da casa? Não. Lá em casa minha mãe é facultativo. Então, teve uma época que os meus filhos queriam ficar e que a gente, a gente queria obrigar que eles ficassem. Depois a gente pensou, não, vamos criar contextos que sejam interessantes. Porque se você pegar o Evangelho e aquela leitura, não é uma leitura interessante para uma criança, por exemplo, né? Então, o que a gente tentava fazer? Trazer no contexto do dia a dia deles, aquilo que acontece na escola, né, com os amigos e tal. A gente trazia aqueles contextos ali para trazer as reflexões. Aí foi bom por um tempo, mas depois eles também desistiram. Agora estão começando a voltar. Tá? O meu filho e minha nora já ficam... todo mundo já sabe, fala, ela não pode... Possessão. Então, eles agora estão voltando, agora estão querendo participar. Se participar é bom? Se não participar é bom também? Também. Não, a gente pode envolvê-los, né? A gente pode fazer com que essa irradiação, que essa energia chegue até eles. Então, muito bom também. É uma parte desse tratamento profilático, vou dizer assim, né, importante no nosso dia a dia. O atendimento fraterno, já falei sobre ele, né, que aqui a gente chama de entrevista. E numa reunião mediúnica, aí a gente já vai entrar agora já na parte da reunião, né, aquela forma direta, e que é importante, porque vocês vão ver, como eu falei, vão ver isso amanhã. Então, numa reunião mediúnica de desobsessão, o atendimento ao desencarnado, né, o espírito que chega ali, que vai trazer lá as questões dele. Então, visa o esclarecimento, o diálogo e a doutrinação do espírito através da informação, da conversão e da argumentação baseada nos princípios do espiritismo, de acordo com a sua história de vida, com o objetivo de conciliação e de conciliação ou reconciliação das partes envolvidas. Então, muitas vezes, o que chega são pessoas que nós já convivemos e que no passado a gente teve alguma divergência, né? Divergimos por algum momento, e aí essa pessoa, mesmo desencarnada, volta para querer ajustar aquilo, volta dizendo, olha, você me prejudicou lá, agora eu vou fazer o mesmo com você. Né? Então, nesse trabalho, vai levar o esclarecimento, vai levar pelo menos a uma reflexão sobre aquilo que ela está fazendo. Aí, uma coisa importante, eu sou uma pessoa que não perdoo, sou uma pessoa que sou rancoroso, levo para casa o rancor daquilo que aconteceu, você pisou no meu pé, eu não gostei, eu levo para casa. Aí eu vou para um trabalho desse de desobsessão. Quando chega lá na hora, aí a Aline, espírito desencarnado, hoje eu vou botar todo mundo desencarnado, né? Eu sempre me coloco como desencarnado. A Aline, espírito desencarnado, que está falando através da Rita, aí a Rita, né, se colocou à disposição, a Aline fala assim, não, porque ele me fez mal, e ele levou tudo que eu tinha, e não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falo assim, com a maior careta de pau, né, Aline, perdoe, você tem que perdoar, e não sei o quê. Aí a Aline, a astuta, né, ela fala assim, se fosse você perdoaria? Aí, ó, sabe o que é isso? Palavra vazia. Porque eu não posso dizer para alguém que faça algo que eu não consigo fazer. Então, essa é a importância, né, do que vai tocar para a transformação. Tem uma outra historinha, eu estou me sentindo Monteiro Lobato hoje, mas tem uma historinha que diz assim, que Gandhi, né, todo mundo conhece, né, Gandhi, ele atendia as pessoas lá na Índia, né, e as famílias iam lá para se aconselhar com ele. E um dia, uma mãe levou o seu filho e chegou lá para falar com Gandhi e disse, qual é a questão? Meu filho come muito açúcar, e ele come muito açúcar, eu queria que o senhor falasse alguma coisa para ele, por favor, porque não pode, ele vai se tornar um diabético e tal.
Aí, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que a senhora venha daqui a 3 semanas. Poxa, mas só para falar uma coisinha rápida. Não, daqui a 3 semanas. Tá bom. Aí, passadas 3 semanas, a mãe veio com a criança de novo. Quando chegou lá, falou para o Gandhi, olha, seu Gandhi, é que meu filho come muito açúcar, queria que o senhor falasse alguma coisa. Aí ele falou assim, olha, menino, não coma açúcar, porque açúcar faz mal, em excesso, né? Pode trazer uma doença para você. Aí a mãe falou assim, mas poxa, eu demorei 3 semanas para vir aqui, o senhor pediu que eu voltasse depois, para o senhor falar só isso para ele. Aí ele falou, eu pedi para que a senhora viesse 3 semanas, porque naquela época eu também comia muito açúcar. Então ele teve que parar de comer açúcar para ele poder aconselhar o menino, né? E é claro que eu não sei se essa história, não sei a veracidade dessa história, mas eu ouvi e acho bonitinha, eu conto de novo. Mas ela traz uma coisa fundamental. Você não pode dizer para o outro aquilo que você não faz, né? Então não adianta, porque não vai funcionar. Aí eu teria que dizer para a Aline assim, Aline, olha, eu no seu lugar, talvez não perdoasse também. Mas é melhor que a gente pense no que será bom a partir do seu perdão ou não, ou do que isso trará de consequências a partir do seu perdão ou não. Quando a gente se pôr a pensar sobre isso, pode ser que você consiga deixar essa história para lá e seguir a sua vida de uma forma mais feliz. Aí a Aline, tá aí, até o que você falou faz sentido, então vamos pensar dessa forma. Pronto, aí a Aline já sai lá do cangote da Rita, que estava lá, porque achando que, né, dentro da historinha que a gente construiu aqui, viu, gente? Não é verdade, não, estamos só construindo uma historinha aqui para entender. Então, esse poder, né, daquilo que você vai orientar, ele passa pelo que você faz. Se você não perdoa, como é que você vai dizer para o outro perdoar? Não adianta. Bom, então, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Isso já começa... a cor das camisas do pessoal, minha também, que eu sou da equipe, é que eu sou mais rebelde, eu nunca venho com a camisa do ciclo, porque eu venho com a camisa do ciclo 9. É preta, né? E todo mundo fala assim, mas poxa, é um centro, por que não é branca? E aí, cara pálida, tá na cor ali que vai mudar, tá no talismã, tá não sei o quê. Não é isso, né? Então, eu vou não sei aonde porque eu vou ganhar lá um patuá, né? Já ouviram aquele, né, um patuá, e eu não posso, eu conheço patuá, eu não posso sair de casa sem ele, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. O que vocês acham? Acho que vai funcionar porque pensa assim. Pois é. Enquanto o que faz funcionar é a mente, né? Então, enquanto ela depositar, enquanto ela acreditar que aquilo, ele vai estar ajudando. Aí um dia ela esqueceu em casa e saiu. E aí? Aí acontece? Aí é só ela continuar pensando que vai dar tudo certo e pronto, e vai dar tudo certo. Porque não está no talismã, né? Não está na... Pois é, eu vi esse negócio, achei interessantíssimo, né? A menina tapou o umbigo lá para não vazar a energia, né? Agora, para não receber também, né? Eu também passo por pela ideia de que está tudo na mente. Então, não adianta uma... E depois, assim... Pois é. Se a pessoa que fez isso, né, colocar só o adesivo, ou com pedra ou sem pedra, sei lá o quê, se ela tiver, né, na mente dela que não vai ser... não vai estar recebendo as más energias, aí vai funcionar. Mas, de novo, não é a pedra, não é o adesivo, é a mente, né? Se, tem que ter com pedra, então tá bom, ela bota lá com pedra. Quer ver uma outra coisa mais simples?
Quem é que acende uma vela para o anjo da guarda em casa aí? E reza lá? Acende, né? É bom, funciona, não é? Pois é. Então, agora, vamos pensar, o anjo da guarda, seja ele quem for, um espírito, será que ele precisa daquele foguinho ali, daquela luz daquele foguinho? Não, né? Mas por que a gente faz? Porque na hora que a gente faz aquilo, a sua mente vai realizar algo que não precisava estar aquilo ali, mas a gente às vezes precisa de um negócio material para nos conectarmos, né? Para a gente... Está falando ali, ó, é o talismã, né? Então, na verdade, não precisa de nada disso. Agora, se para você, né, é bom fazer aquilo, faça. Também não tem... Se para você é bom tapar o umbigo ali, você vai achar que não vai ser atacado por mais energia, tape. Mas eu penso assim, não precisa. Quando eu era mais nova, minha mãe me dava 7 ou 8 orações. E dizia que eu tinha que ler cada uma 3 vezes. E aí, quando eu dizia não, ela se chateava muito. Então chegou um momento que eu falava, não, eu vou para casa, vou fazer. Mentira, eu não fazia. Mas ela acreditava que se eu estivesse fazendo todas aquelas 7, 8, 20, sei lá, quantos papel ela me dava, e que eu fizesse cada uma 3, ia bater, né? E o negócio ia funcionar. Porque era a crença dela. Já foi, Alexandre. Estou dizendo que minha mãe, quando eu era mais nova, ela me dava tipo 7, 8, 10 páginas de orações diferentes, viu? E que eu tinha que ler cada uma 3 vezes. E aí quando eu dizia, não vou levar... Aí a gente ficava de mal às vezes. Eu falava, chegou um momento que eu falei, não, eu vou dizer que eu vou. Não, me dê tudo, vou levar, faço em casa. Não fazia. Mas ela tinha uma crença naquilo formidável, assim, bem forte, que tinha que ser 3 vezes cada uma e que eu tinha que fazer todo um ritualzinho que ia dar certo, né? Que é aquilo que eu quisesse, ou aquilo que eu quisesse modificar ou melhorar em mim. E era a crença dela, da religião dela, das coisas que ela pregava. Aí agora você vê, né, Bárbara? O meu pai, ele obrigava a gente, mas se rezasse ali um Pai Nosso e uma Ave Maria, ele já ficava satisfeito. A sua mãe, ela achava que você era danada, porque tinha que ser 3 vezes cada uma. Olha só, né, a diferença, né? Brincadeira, né? Pois não. Luiz Carlos, eu estou lendo aí, pensando nisso, mas assim, eu fiquei pensando aqui, da mesma forma que a gente pode acreditar nisso e funciona porque a gente acredita, não vale também para o espírito, não? Porque, tipo assim, você ouve falar esses casos dos obsessores que eles vêm atrás de coisas materiais. Às vezes o cara que fuma, aí ele vai atrás do, né? Não é atrás da coisa material, esse é o ponto importante. Por exemplo, o cara que fuma, quando eu não fumo, mas se eu fumasse, eu estaria aspirando aquela, não consigo nem pensar nisso, aspirando aquela fumaça, e o que aquilo se processa no meu organismo e que eu devolvo energeticamente, então vai ter uma energia ali, que essa energia que atrai os obsessores, os fumantes obsessores. Do álcool, a mesma coisa. Eu ingiro álcool, eu emano uma energia etílica. E aí, essa energia é que atrai. Eles não vêm atrás do material. Eles vêm atrás daquela energia que é processada em mim, porque quando ele se aproxima dessa energia, ele tem a sensação que ele teria usando isso na matéria. E se o cara, por exemplo, é um adito de bebida, ele vai ajudar lá, aquele cara vai ajudar, ele vai promover naquela pessoa que ela continue bebendo, para que ele, né, os famosos momentos lá da saideira, né, da cipiqueira, já me contaram que acontece isso, né? Que na hora de vai embora, não, peraí, a saideira. Aí, ó, tem lá o obsessor lá, aí vem saideira, depois a cipiqueira, depois a não sei o queira, né? Deixa aí. Então, por exemplo, aí a criatividade vai, né, colocando, mas o que é aquilo? O obsessor está ali, ó, não, mais umazinha. Agora, também tem outra coisa, você vê que o bêbado chega em casa, né? Ele sempre chega em casa, porque o obsessor vai ajudar, opa, por aqui, por ali, vou precisar de você amanhã de novo. Aí o obsessor ajuda ele a chegar em casa.
Que isso, né? Brincadeira, gente. Mas, enfim, então não é o material, é o que aquilo vai produzir em você e que energeticamente vai ser o mel, né? Vai ser o melzinho lá para a atração deles. Então, é por aí. Bom, fatores básicos da desobsessão. Estamos chegando já na reta final. O esclarecimento do obsessor e a renovação do obsediado. O que é essa renovação? É aquela transformação que a gente tem que fazer, né? Pois não, deixa. Quando no slide anterior falou sobre amuletos, falou também sobre as velas, sobre qualquer coisa material para poder atrair ou repelir qualquer tipo de pensamento, eu acredito que é um estímulo sensorial, é como a gente coloca uma música em casa, música clássica, para poder se conectar, né? Eu acredito que cada pessoa tem seu propósito de se estimular, né, para poder entrar naquela egrégora de comunicação, né, digamos assim. Tem gente que eu mesmo no escuro eu não consigo fazer nada, então tem que ter um ponto de luz, assim, digamos. Aí eu acredito que isso, porque todas as nossas percepções físicas, né, elas são transmitidas em sinapses que são enviadas para o cérebro, né? Dentro do nosso corpo existe também os efeitos químicos que transformam também, é tudo energia basicamente, né? Então, assim, eu acredito que é como qualquer fator externo que nos traga o equilíbrio para a gente poder se conectar com aquele meio, eu acredito que seja válido. Porque muitos não conseguem simplesmente ir para o quarto escuro, desligar a luz, fechar os olhos e pensar, e fazer acontecer. Eu mesmo é um processo de música, de algum tempo de concentração, para eu poder fazer qualquer coisa na vida. Eu não estou falando em relação eu acredito que muitos aqui, em relação à religião, também devem ter o mesmo propósito, né? Para poder se conectar. Antônio, né? Isso. Então, Antônio, legal que você falou. Ó, o fato é que o cerne da nossa questão aqui é a mente. Então, ó, é a mente que realiza, né? Não eu dei o exemplo da vela, não é a vela, não é o talismã, não é a cor da roupa que você vai usar, não é isso. O que vai realizar é a mente. Agora, para que você entre nessa sintonia, nessa vibração, nessa emanação, você precisa de uma musiquinha para te estimular. Isso, beleza, cada pessoa vai ter a sua forma, né? Pessoas, uma respiração, às vezes você faz um exercício respiratório, você relaxa, né? Você entra na sintonia boa. Então, isso é o que melhor for para cada um, e cada um vai ter o seu jeito. O importante é a gente entender que se eu preciso acender uma vela para fazer a oração, não é a vela que vai realizar. Quem vai realizar é o meu pensamento, é a minha intenção naquelas palavras que eu estou colocando ali, né? Se eu vou num lugar e eu digo assim, não, eu vou com uma roupa dessa cor, porque se eu for da outra é negativo, ou dessa é positivo, nada disso, não é a cor da roupa, é como você vai estar lá, é o que você vai estar emanando, né? Então, esse é o ponto importante. Mas a musiquinha, o escuro total também não gosto não, mas às vezes uma meia luz é legal para se concentrar, né? Você quer ver, tem gente que dá uma comunicação mediúnica de olho aberto. Por quê? Não gosto de fechar o olho. E aí? Tudo bem. É a pessoa, né? Então, não tem problema nenhum. Oi. Luiz, dentro dessa temática ainda das crenças, desde que eu soube que vamos ter a vivência de amanhã, uma coisa não sai da minha cabeça. E acho que esse é um bom momento de tirar a dúvida. Eu cresci num ambiente espírita, então já frequentei alguns locais. E todos os locais que eu frequentei, existia uma certa limitação a frequentar a mediúnica por uma questão de não quebrar corrente, de não atrair curiosos. E amanhã seremos uma multidão de curiosos. Então, eu fico pensando se não vai ter alguma influência negativa, tanta gente está ali com aquele objetivo só de observar, e se isso não quebraria a corrente, ou se isso é uma crença simplesmente limitante. Uma crença. Bom, imagine o seguinte, o propósito dessa reunião é que pessoas, né, espíritos,
que pessoas estejam aqui com a sua curiosidade, porque a curiosidade não é nada que está fora do perfil normal de cada um de nós, né? Então, quer dizer, como isso está dentro do propósito, o trabalho que é feito é para garantir que essa curiosidade nossa seja proveitosa e que ela possa ser, que ela possa trazer para cada um de nós, né, o conhecimento ou a resposta que a nossa curiosidade está buscando. Então, ela é feita nesse propósito. Então, não há nenhum problema. É porque é o propósito. Vou de novo. Você lembra que na aula de mediunidade, acho que eu não sei se foi mediunidade, quando fala das reuniões mediúnicas, você vê que tem vários tipos de reunião mediúnica. Cada uma tem um propósito. Então, por exemplo, se é uma reunião que é considerada experimental, ela está aberta a que isso ocorra, a que haja curiosidade, porque vai ser naquele momento ali que você vai poder responder as suas questões, que alimentem, entre aspas, a sua curiosidade, que resolva a sua curiosidade. Agora, se é numa outra reunião que tem um outro propósito, a sua curiosidade vai estar fora do contexto. Então, ela não vai ter espaço ali, ela pode atrapalhar. Eu não gosto muito, aí estou falando de mim, eu não gosto muito desse termo de quebrar a corrente, não sei o quê, eu não penso muito nisso, né? Mas se tiver dentro do propósito, as ações, o que vai acontecer ali, vai abranger o que está acontecendo. Então, essa reunião é feita para pessoas e que a gente tem uma questão aqui no curso básico, que é uma heterogeneidade de saberes, de conhecimento. Porque tem pessoas aqui que são já espíritas há 300 anos, né? E a gente fica aqui tomando cuidado com o que fala, porque essas pessoas já sabem o que é o espiritismo. A nossa a atualização da linguagem que a gente busca trazer aqui é de atualização daquilo que as pessoas já sabem. Agora, por outro lado, tem pessoas que estão chegando agora, movidas pela curiosidade, muitas vezes, e que estão chegando e que estão com dúvidas e querem saber sobre aquilo. Então, essa diferença, né, de pessoas que sabem bastante e das que não sabem nada, entre aspas, sobre isso, precisa ser equalizado. Então, por isso tem um curso básico que vai promover a base do conhecimento para tentar equalizar isso e uma prática que visa atender aquele que não sabe nada e aquele que já tem a experiência, que já vivenciou. Então, isso não terá nenhum problema amanhã. É ótimo que tenhamos muitas pessoas com curiosidade e que elas possam saciar, né? Que elas possam resolver essa curiosidade aqui amanhã. E a gente vai ter tempo para tudo. Então, falando da mediúnica, o primeiro momento, acho que já foi falado para vocês, mas o primeiro momento, a gente tem, primeira etapa, vamos dizer assim, a gente tem 8 momentos. Então, a gente vai experimentar, e vocês vão experimentar, né, a psicopictografia. Aliás, é um momento que eu adoro, né, porque é a hora que os espíritos se manifestam trazendo a dança, a música, as artes de modo geral, né, a pintura, o desenho. Então, é fantástico aquele momento ali. Vocês vão estar com papel na mão ali, com os lápis de cores. A gente não tem tintas aqui, mas lápis de cor e papel, para vivenciar aquilo, para deixar essa manifestação ocorrer. Aí vem bailarinas, que é a música que toca nesse momento, né, as bailarinas dançam aqui, maestros, né, ficam aqui regendo. Então, é um momento de experimentar. Então, entra dentro desse contexto da corrente, né, é uma hora que quebrou a corrente ali, porque é um dançando, o outro pintando, o outro não sei o quê, mas é aquela bagunça organizada, né, e está dentro do propósito da reunião. Então, os trabalhadores, que até para que vocês, eu sei que vocês já estão seguros, mas para que fiquem ainda mais, essa é uma hora que os trabalhadores da casa, os que trabalham na desobsessão, os que trabalham no passe, os que trabalham nas palestras, os que trabalham nas aulas, né, todos vão estar aqui para dar esse apoio. Na aula de mediunidade, quando fala da reunião mediúnica, a gente fala que não a equipe encarnada apenas a equipe que realiza o trabalho. Tem uma equipe de desencarnados que muitas vezes é muito maior do que a
a equipe de encarnados, e que já sabem que isso vai ocorrer, então estão preparados para isso, né? Para as nossas curiosidades e outras questões. Então, tranquilito, amanhã vai ser um dia ímpar. Ok? Vamos avançar então um pouco mais aqui. Bom, está claro isso aqui, né, gente? Que depende de cada um de nós para que haja a mudança, né? Senão a gente vai estar só buscando muleta, né? Aí olha lá, ó, aquilo que a gente falou do cara bebendo aqui, e o outro está ali, ó, de canudinho, ó, chupando ali a energia etílica dele, né? É isso aí que acontece, quando a gente está lá bebendo. Não estou fazendo apologia a nada. Eu não bebo, mas não estou fazendo, né? Todo mundo que gosta da sua cervejinha, do negócio, podem ficar à vontade, mas sejam comedidos, né? O excesso é um problema. Olha lá, ó, ninguém pode curar um doente que se obstina a conservar o mal e nele se compraz. Então imagina, se essa pessoa vem para cá para fazer um tratamento, mas ela volta, ela continua, né, fazendo a mesma coisa, não adianta nada. Então ela vai continuar com o seu problema. A referência veio depois ali, é Livro dos Médiuns, aquela fala ali. Então, ó, como reconhecer uma obsessão? Através do exercício constante da análise de si mesmo, aquilo que a gente falou, de vez em quando tem que parar e olhar para dentro, né? Então, ó, o ser humano passa a se conhecer colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não se harmonize com o seu modo natural de ser, né? Aquela hora que você fala assim, mas peraí, essa ideia ou isso não é meu, né? Isso está vindo de outro lugar. E como é que a gente começa a diferenciar isso? Aí vamos lá para o oráculo de Delfos, né? Homem, conheça-se a ti mesmo, né? Quanto mais a gente se conhece, a gente consegue diferenciar aquilo que não é seu, aquilo que não é meu. Então, você sabe dizer o que é e o que não é. Quem é o principal agente da desobsessão? Pergunta para vocês, quem é? Aí vocês vêm um sábado de manhã para um centro, para uma aula de espiritismo, dizendo assim, eu vou aprender quem são os obsessores todos, né? É o obsessor desse, aquele, não sei o que lá, e aí sai daqui sabendo, né? Agora não é achando, sai daqui sabendo que o principal agente da obsessão somos nós. Que se não tiver, né, aquele componente que a gente está reclamando do outro em nós, não aconteceria. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Agora é só a gente trabalhar isso. Então, olha, prevenção, pensamento bem e vivendo, pensando bem e vivendo bem. Ninguém necessitará de tratamento de obsessão. Então, é o que a Adenauer fala, né? Se você fizer essa reforma, essa mudança, essa autotransformação, aliás, já que o texto é de Adenauer, né, ele não gosta muito do termo reforma íntima, porque isso fica pequeno, né? Então, é essa autotransformação. Então, quando você se inteira disso, quando você busca essa transformação, pronto, pode ficar tranquilo que não vai ter obsessão. E quando ela vier, agradeça, porque aí é o momento que alguém está te dizendo, olha, você precisa mudar isso, né? É aquilo que está em você. Então, ó, não podemos evitar que uma ave de rapina cruze os ares sobre a nossa cabeça, sobre nossa fronte, mas podemos impedir que faça um ninho em nossa cabeça. Então, o que essa reflexão final aí está nos trazendo? Que durante os nossos dias, vai ter sempre aquele momento, né, que a gente vai ter aquela raiva da pessoa, que vai querer estrangular ela só um pouquinho, a gente vai ter sempre aqueles momentos ali de que a gente percebe as nossas más inclinações. Mas o fato é que, em percebendo, eu busco mudá-las, busco transformá-las. Porque permitir que o ninho da ave de rapina se forme sobre a minha fronte é você concordar com isso, é você, né, se ajudar ou se adequar àquilo que está acontecendo. Então, percebeu, vamos iniciar o processo de mudança,
né? Então, que bom cada vez que a gente perceba algo em nós e que é passível, que é possível de ser mudado, né? Uma vez que eu veja que eu tenho aquilo e eu não queira mudar, é quando eu estou permitindo que a ave de rapina crie o ninho na nossa cabeça e ele vai continuar lá. Ok para vocês, gente? Tá tranquilo aí? Alguma coisa mais sobre só para a gente encerrar, só tem mais 2 minutos e meio. Sobre amanhã, alguém tem alguma dúvida, mais alguma questão? Não? Amanhã vai ter, esse primeiro tempo, né, que eu falei, a gente vai ter esses momentos de experimentação. Aí depois tem um intervalo, aí pode ir lá fora, aí tem salgadinho fluidificado, tem a cantina funciona. É aquele cafezinho que não engorda, né? Salgadinho, tudo fluidificado, maravilhoso. Aí tem esse tempinho para ir lá fora, né? Ir no banheiro e comer um salgadinho. Depois volta para cá. Quando voltar, a sala vai estar arrumada de forma diferente. Então fiquem atentos a isso. A identificação de vocês, o crachá, é que vai mostrar que lugar você vai sentar agora. E aí vai estar armado aqui, posicionado cadeiras que serão para os médiuns que vão trabalhar. Então, serão duplas, 2 ou 3 duplas, eu não sei como é que... Acho que nesse salão aqui vão ser 3 duplas, no outro salão que vai estar acontecendo simultaneamente 2 duplas. De médiuns, que é um esclarecedor e um de psicofonia, né, o que vai estar trazendo a ideia, a mensagem do espírito. Então, eles vão se posicionar e isso vai acontecer. Aí, nesse momento, vocês não vão participar, vocês só vão olhar. Esse momento é a hora da gente saciar a curiosidade ali. Mas o que eu quero dizer é que, quando terminar, tem um tempinho de pergunta. Então, vocês podem perguntar, olha, o que aconteceu ali, por que o médium falou isso ou aquilo, por que ele fez isso ou aquilo outro. Então, vocês podem tirar as dúvidas. Então, terá amanhã um momento de tirar as dúvidas daquilo que aconteceu, né? De saciar a nossa curiosidade. Ok? Algo mais? Autodesobsessão. Transforme-se, né? Eu falei lá do oráculo de Delfo, né? Homem, conheça-se a ti mesmo. Então, é essa busca que a gente precisa fazer o tempo todo, né? De mudança. Então, ideias edificantes, equilíbrio das emoções, evitar os vícios, trabalho no bem. Então, não é... E quando eu falo ali o trabalho no bem, não é só fazer as boas coisas, é também evitar as más coisas, em nós e no outro. Porque, né, uma boa mensagem que você possa dar para um amigo, né, um acolhimento que você faça, você está evitando que aquela pessoa... Porque, às vezes, a gente fala assim, não, eu não faço isso. O cara está fazendo lá, é problema dele, não é problema meu. Tá bom, é problema dele. Mas, se você tem a oportunidade, né, de evitar que aquela pessoa faça algo que você não faria, por que não, né? Ué? Você vê os bastidores aqui obrigando a gente a terminar logo. Pronto, só o último slide aqui, extraído do livro Disposição no Dia a Dia. Então, orar é emitir luz em favor de si mesmo, do próximo e do universo, para que a vida se torne favorável a todos. Sua oração, desde o momento em que os seus olhos se abrem para um novo dia, deve sempre contemplar o agradecimento pela vida e pela oportunidade de poder manifestar suas habilidades em favor dos desígnios divinos. Orar ao acordar deve ser o seu primeiro ato para que o seu dia se inunde de paz e de amor, pelo simples fato de que você existir no mundo. Pense sempre que sua mente é um canal de comunicação com a vida e que, quando você ora, transforma-se em um grande farol de emissão de luz para o mundo, né? Ilumine-se para clarear os seus caminhos e os de todos à sua volta. Então,
Hã? Pois é. Então, acho que isso resume, né? Só isso resume tudo que a gente falou aqui, o contexto, né, principal dessa aula. Certo? Então, pronto. O último slide. Desobsessão sempre. Se você aspira a receber, procure dar. Se você deseja a estima alheia, proporcione apreço sincero aos semelhantes. Se você quer auxílio, auxilie. Se guardar a compreensão, se aguarda. Aí já é falta de óculos, né? Se algum de nós observa a presença do mal por fora, vejamo-lo por dentro, a fim de saber se não estamos em condições de estendê-lo. Se espera as desculpas, as próprias faltas, esqueça, mas não esqueçamos de todo o coração as faltas dos outros. Muito bem. Ainda continua? É porque foi ela que fez o slide, né? Então, ela fica ditando ali. Se a irritação nos destempera, silenciemos a palavra até que passe a tormenta da ira. A Bárbara falou disso hoje, né? Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. Se sonha elevar-se, eleve também os companheiros. Se dispõe de tempo a perder, ganhe tempo no trabalho ou no estudo. Desobsediar-se a alguém, na essência, será libertar-se da sombra, e ninguém se livra da sombra sem fazer luz. Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz, nas meditações diárias. Obrigada, porque é a Alessandra que falou. A melhor técnica para afastar o mau espírito é o homem se tornar um bom espírito. Então, mais uma vez, só ratifica tudo que a gente falou, né? Hã?